A seguir, no programa de hoje... Na multidão de conselhos há vitória, em outro lugar diz que há segurança. Você encontra isso na casa de Deus. Hoje com o pastor Joseph Prince. Como você está, igreja? É bom ver vocês. Cumprimente 3 pessoas ao seu redor. Amém? Fala algo bom. Todo mundo precisa ouvir algo bom. Não importa a sua aparência, todo mundo precisa de uma boa palavra. Você vai ficar surpreso porque o mais sanguíneo entre nós, as pessoas mais otimistas às vezes, são as que precisam de uma boa palavra. Nunca diga, eu acho que eu vou ficar com vergonha de fazer isso. Uma boa palavra é necessária e é por isso que o dom da profecia deve ser exercitado no corpo de Cristo mais do que qualquer outro dom. Até mais do que o dom da cura. A Bíblia diz, eu queria que todos profetizassem. Que todos profetizassem. Amém. A profecia é falada para o homem para edificação, para levantar, para exortar e consolar. Levar as pessoas para Deus. Amém. E consolar. Precisamos de consolo hoje. Amém. Você viu que o mundo lá fora fala sempre de transações, de comércio, dinheiro. Olham para você como um objeto para trazer lucro. Você existe para aumentar a minha renda. Mas deve haver um lugar onde podemos amar uns aos outros, não por aquilo que você pode dar, mas só porque eu te amo. Amém? Você, eu te amo. Você sabe que lugar é este? A igreja, a casa de Deus. Amém? Eu sei que nem toda experiência na igreja tem sido desta forma que falei, no mundo inteiro, mas quando Deus olha para a igreja é a última esperança para a terra. Amém? É o único lugar onde você encontra amor real, respostas reais, resposta do céu para perguntas da terra. Amém? Então aqui, na casa de Deus, é onde você encontra não só Deus nos amando, mas nós amando uns aos outros. E um outro lugar onde encontramos amor, e você sabe que todos te amam por quem você é, sua casa, sua família. Amém? O lar deve ser um lugar que, quando a criança chega em casa, é um lugar de refúgio. É um lugar que podemos chamar de oásis de amor. Um oásis onde eles sabem que serão aceitos com todos os seus erros. E então, pais, não transformem as suas casas, que para alguns não é tão pequena, em uma outra escola. E muito menos no escritório do diretor. Amém? É um lugar de esperança, já sofrem muito lá fora. O seu marido já sofre muito lá fora. Quando ele chega em casa e você fala para ele, eu te agradeço por tudo que você faz por nossa família. Suas palavras serão canções para o seu coração. E nos momentos quando ele pensar em você, estiver sozinho, te comparando com outras mulheres que talvez são mais atraentes no seu trabalho, essas palavras vão fazer a diferença. Amém? Vão voar com asas de águia ao seu coração. E ele vai pensar, sim, aquela mulher é muito atraente, mas será que ela vai falar comigo do jeito que a minha esposa fala? Amém? Suas palavras vão penetrar o coração mais duro. A casca daquele coração vai enfim quebrar. Quando você fala, sabe, você é um homem especial. Você é um verdadeiro homem para mim. Amém? Até um homem que está assim vai ficar assim. Glória a Deus. Amém? Ok, vamos então a Gálatas, capítulo 4. A palavra de hoje, a palavra que Deus tem para nós, é uma palavra ótima, porque eu estou falando para os filhos de Deus. Eu estou partindo o pão vivo e alimentando, então, cada um de vocês, amém? E lembre-se que quando chegamos na igreja, sim, nós devemos anotar tudo o que aprendemos, checamos as referências, mas todos nós também sabemos que tudo isso nós devemos praticar. Você sabia que no hebraico tem uma palavra que é parvés, de onde tiramos então a nossa palavra paraíso. E paraíso para nós muitas vezes é um lugar, mas parvés é, na verdade, níveis no hebraico sobre o que aprenderam na Torá. Você já ouviu falar de Parashá, que é uma leitura superficial. E depois vem o que chamam de Hametz, que é, na verdade, aplicação. O que muitas igrejas, muitas pessoas no mundo inteiro, quando estudam a Bíblia, param neste nível de Hametz. Mas, se você continuar, você vai ver o nível Sot, com S, Sot, S-O-T. Falam, na verdade, sobre mistérios. Os mistérios que são revelados a nós pelo Espírito Santo. Amém?
Depois tem o darash. Isso fala de um significado por trás das palavras que não vemos superficialmente. Isso está nas áreas de tipologia. Eu falei na última vez que o que aconteceu aos filhos de Israel no passado, você tem que chegar ao Parvés, certo? Parashá, Hametz, Darash e Sot, que é o segredo. Isso, para mim, é importante porque se lemos a Bíblia, se é somente para aplicarmos, quando você lê a Bíblia e você vê a história de Moisés, vamos ver o que Moisés fez. Olha, algumas coisas que ele fez foi, naquela época, correto e também justo. Amém? Ele destruiria uma pessoa para que o resto não se contaminasse, para que o resto também não fosse destruído. Não fazemos isso hoje. Amém? Deixamos a justiça fazer. O corpo de Cristo opera num princípio diferente, o princípio da graça. Somos pessoas do céu. Amém? Quando alguém nos ofende, nós perdoamos. Não estou falando de pessoas que te prejudicam financeiramente, para isso então existe a justiça. Você pode até levar para a justiça, mas podemos resolver talvez na igreja. A Bíblia diz que isso é muito triste quando você vê as pessoas descrentes, certo, resolvendo seus problemas que poderiam ser resolvidos na igreja. E Paulo faz uma declaração que às vezes parece que quer tirar o orgulho da igreja de Coríntios, e ele disse: não tem nenhum sábio entre vós? Não tem nenhum sábio na igreja? Amém? Quando os sábios se reúnem, podemos resolver. E por isso dizemos que seja o que for, se você estiver pensando em até mesmo no divórcio, não vá ao mundo. Pelo menos não vá ao mundo. Primeiro, temos sábios na igreja. Pense nisso. Amém? Mesmo se o marido não estiver disposto, nós temos homens sábios que vão te orientar. Na multidão de conselhos existe sabedoria. Ah, pastor, eu pedi conselho à minha irmã e também à minha tia e também o meu melhor amigo no trabalho e tudo mais. Me alegro com eles, que Deus os abençoe, mas a Bíblia diz que na multidão de sábios há conselho. Essa palavra, conselho, na Bíblia nos fala de sabedoria. Pessoas que andam com Deus, que escutam a Deus, eles vão te dar, então, conselhos divinos. Amém? Na multidão de conselhos há vitória, em outro lugar diz que há segurança. Amém? Você encontra isso na casa de Deus. Posso ouvir um amém? Então, toda vez que você vem à casa de Deus, não é somente para ter comunhão, mas também, só de estar na casa de Deus já há uma atmosfera. É lógico que é a unção do Espírito Santo. A glória Shekinah de Deus. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou, certo? Mas Jesus também disse: eu nunca vos deixarei nem desampararei. Então, até individualmente, ele não nos deixa. E por que então ele disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles? Por que ele disse isso? Deve haver uma unção especial, quando mais do que um se reúne em seu nome. E ele nos deu, na sua misericórdia, a menor das pluralidades, para que essa unção corporativa seja liberada. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos. Então tem algo. Agora mesmo, enquanto eu falo, Deus está curando alguém. Você tem um problema no estômago, você está sofrendo com gastrite, e durante o dia ontem ia e vinha. O que eu estou vendo é que isso ia e voltava, e você ainda sentiu hoje de manhã. O Senhor está te curando agora mesmo, você está sentindo um calor no seu estômago porque Deus está te curando? E alguém agora está sendo curado também de um problema no seu ombro direito. E se levantar o seu braço bem alto, você vai ver que o Senhor te tocou e já te curou. Faça isso agora, ok? Enquanto eu libero a palavra, faça algo em nome de Jesus, amém? Para falar a verdade, fique em pé. Se eu falei do seu problema, por favor, fique em pé. Fique em pé na presença de Deus, amém? A unção de Deus está aqui para te curar, amém? Todo tipo de problema no estômago está sendo curado. Todo tipo. Amém? Alguém foi curado agora desta gastrite, mas outras doenças estão sendo curadas. Agora mesmo está descendo até chegar nos órgãos reprodutivos. Deus está curando agora alguém com problema de próstata. É uma inflamação na próstata. Se você está passando por isso, fique em pé. Deus está te curando agora, em nome de Jesus. Amém? Algo obstruindo esta área, fique em pé agora, em nome de Jesus. Deus remove obstáculos. Amém? Não por força nem por violência, mas pelo seu Espírito. Em nome de Jesus. Só fique em pé, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Juntas que não estão funcionando. Problema no joelho, calcanhar. Problema no calcanhar, problema no joelho, problema nos ombros agora. E o pescoço?
Todas as juntas que não estão funcionando até os dedos, fique em pé agora e comece a mexer essa área, comece a mexer essa junta agora, comece a mexer em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Te damos a glória, te agradecemos, Senhor. Eu não esperava por isso no começo da mensagem, mas eu falei da presença do Senhor na sua casa e ele se manifestou. É a manifestação do Espírito Santo. É uma demonstração do Espírito. O Senhor está te curando, irmã com véu, no seu ombro, certo? Deus está te curando e você está sofrendo com vários problemas. Não é verdade? Você pode me falar dos seus problemas? Porque Deus está te curando poderosamente. Isso. Ok. Mova o seu cotovelo. Isso, mova, mova. O que aconteceu? Não sente mais dor. Glória a Deus. Mas tem mais. O que Deus está fazendo? Os joelhos, mova agora os joelhos. O que houve? Glória a Deus. Vários problemas. O Senhor fez tudo de uma vez. Pode se assentar, irmão. Obrigado, Senhor Jesus. Pode se assentar. Obrigado, Senhor. Dê ao Senhor louvor e adoração, igreja. Ele manifesta a sua presença. Tem mais alguém aqui? Você está tendo problemas para dormir porque suas costas estão doendo e eu te vejo virando. Eu vejo você procurando uma posição para ter um pouco de alívio. Quem é essa pessoa? Está do lado esquerdo da sua costa, não é? Ok? É você, irmão? E você não consegue dormir? Já está sofrendo por alguns dias? Vai e vem. E você teve dificuldades para dormir. Quando foi isso? Esta noite? Esta noite. E você tentava encontrar uma posição. Você conseguiu dormir? Não dormiu. E ainda veio para a igreja. Amém. Obrigado por ter vindo. Pai, em nome de Jesus. Toca nesse irmão agora, Pai. Endireita tudo em nome de Jesus. Chegou agora esse calor que você está sentindo nas suas costas agora, que é o poder do Espírito Santo. Ser curado, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ser curado. Amém. Agora dobre. Dobre o seu corpo, mova-se. Pode mexer. Prostre-se. A dor já foi embora? Foi embora. Glória a Deus. Olha aqui para mim. Encurve-se assim. Para frente. Para trás. Ok. Glória a Deus. Eu vou falar de uma revelação agora mesmo que eu nunca falei. Mas aprendi isso com o Senhor. Fique em pé, por favor. Deus está te curando, ajustando tudo, removendo caroços, impartindo aquilo que está faltando, desequilíbrio hormonal. Estou vendo tudo isso acontecer. Ele acrescenta ou ele está tirando? Ou está ajustando, restaurando? Vou te falar isso. De todas as ofertas do Antigo Testamento e também dos sacrifícios, os animais dos sacrifícios, que eram mortos, era uma coisa direta. Existe um tipo de veia que fica bem aqui, que, quando era cortada, o animal morria instantaneamente, ficava inconsciente e morria. Era um jeito gentil de matar o animal. E o povo judeu fazia isso com muito cuidado. Isso é verdade, eles colocavam o animal em uma cruz ou um poste, ou no altar do holocausto. Assim matava os animais do sacrifício no Antigo Testamento. Ou era o homem pecador que era morto, ou o cordeiro. E ele levava o cordeiro e colocava as mãos sobre o cordeiro, e o cordeiro era morto, porque quando ele colocava as mãos sobre ele, os pecados dele iam para o cordeiro, e o cordeiro ficava responsável pelos pecados. É uma figura do Senhor Jesus Cristo, amém? Então, o cordeiro era colocado sobre o altar depois que ele era morto. Falei isso para dizer o seguinte: por que os animais não eram torturados no Antigo Testamento? Eles eram mortos pelos pecados do ofertante, como oferta pelo pecado. Mas por que Jesus, então, foi torturado? Antes de ir para a cruz, foi açoitado, foi chicotado, ele passou por uma tortura. Antes de ir para a cruz, então, sabemos que ele é o cumprimento de todas as ofertas de sacrifício que estão em Levítico. Mas nessas ofertas, os animais eram mortos de uma forma gentil. Mas o nosso Senhor passou por um terrível açoite, tortura. Por quê?
Isso não era para cumprir nenhum tipo que estava no Antigo Testamento sobre as ofertas. Eram 4 ofertas, porque a quinta não envolvia sangue, era a oferta de alimentos. Era aquela que não tinha sangue, a oferta de alimentos. A oferta de grãos, mas Jesus passou por torturas, para que você saiba, pelas suas feridas. Aquilo foi um extra que ele sofreu. Foi açoitado. Amém? A irmã que foi curada agora, ele pagou por isso, há 2000 anos atrás, pelos açoites. E vocês que estão agora em pé, muitos já foram curados agora, em nome de Jesus. Você que está com problema de juntas, mova um pouco, mexa o pescoço, mexa também o calcanhar. Onde estiver o problema, mexa agora em nome de Jesus, você que está agora em pé. E se a dor já foi embora, se você ainda está sentindo dor, continue mexendo a área. Amém? A 30, 60 e a 100 por 1, em nome de Jesus. Conceda isso, Senhor. Agora, se a dor foi embora, você que está em pé, eu sei que nem todos estão com problema de juntas, mas se você estava com esse problema e a dor foi embora, faça bem assim para todo mundo poder ver. Ok? Acene se a dor já foi embora totalmente. Certo, a dor foi embora. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Olha para essas pessoas. Obrigado, Senhor. Isso. Lá em cima. Mostra para a igreja. Isso, câmera. Mais uma vez. Acene. Lá em cima. Acene, acene. Lá em cima. Perto do céu. Ok. Vocês agora acenem. Olha isso, igreja. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. E os demais agora. Recebam a cura agora do topo da cabeça à planta dos pés. Pai Celestial, eu libero agora a virtude do Espírito Santo que já foi comprada pelas feridas do corpo de Jesus. Pelas suas feridas, você já foi curado. Ser curado em nome de Jesus. Esse poder está sobre o seu corpo agora, realizando a cura. Em todos os órgãos, em todos os membros, em nome de Jesus. Receba agora mesmo. Amém, amém. Algumas doenças não dá para falar, até mais tarde ou então os doutores verificarem, mas escreva para nós e nos informe. Mas se você sabe agora mesmo que a dor foi embora ou a febre já foi embora, aquela dor no estômago foi embora, certo? Acene também agora para a glória de Deus. Olha para isso, igreja. Olha ao seu redor, olhe para isso agora, essas pessoas. Amém? O que Deus está fazendo aqui, Ele está fazendo agora também em diferentes lugares onde você está assistindo, em diferentes lugares, assistindo na televisão ou pela internet. Aleluia! Glória a Jesus! Em nome de Jesus, e toda a igreja diga, amém. Pode se assentar. Obrigado, Senhor. Isso aí. Gastamos um tempo aqui e eu não planejei isso, ok? Onde eu parei? Esse culto é para o Senhor, amém? É a casa de Deus. Eu não sou o chefe. Amém. Ele é o nosso pastor. E se ele quer tomar controle, deixa que ele faça, amém? E só porque você se assentou não quer dizer que o Senhor parou de trabalhar. Amém. O Senhor ainda continua trabalhando no seu corpo, na sua vida. O Senhor ama trabalhar. Nos 4 evangelhos você vai ver que no evangelho de Marcos, a Bíblia nos mostra Jesus como um trabalhador divino. Por isso o símbolo de Marcos é o boi. Incansável. Amém? Forte para trabalhar. Os 4 rostos do querubim são as 4 faces de Jesus, representadas nos 4 evangelhos. E Marcos fala do boi forte. Não começa falando de genealogia, porque você não pede a genealogia de um servo. Amém? Comece imediatamente. Eu já falei sobre isso no capítulo 1. Imediatamente. Essa palavra, imediatamente, aparece muitas vezes no evangelho. Imediatamente, imediatamente, de repente, imediatamente. E de repente, imediatamente. Sempre trabalhando. Depois de uma obra, outra obra de milagres. Outra obra de restauração. Outra obra de trazer alegria. O trabalhador divino sempre trabalhando. E é bem assim que começa. Sabe como termina o evangelho de Marcos? Bem assim. E os discípulos saíram por toda parte. O Senhor trabalhando com eles. Confirmando a palavra deles com os sinais que a seguiam. Mesmo estando no céu. Ele continua trabalhando. Ele não é lindo? Isn't he wonderful? Isn't he wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard, it's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord? Seu nome é maravilhoso. Sim, o seu nome, um dos seus nomes é maravilhoso.
E em hebraico, você vai ficar surpreso, é o nome Pelé. Pelé tirou seu nome dali, eu creio. Certo, é Pelé. Pelé é maravilhoso, o que faz milagres. O que faz milagres. O Deus de milagres. Maravilhoso dá uma ideia de milagres, maravilhas. Milagres maravilhosos. O maravilhoso Salvador, que produz maravilhas. É por isso que no Evangelho de Mateus, que o mostra como um rei dos judeus, tem a genealogia. Mas por que é o Evangelho sobre o rei? A genealogia de Jesus não vai até chegar em Adão, o homem, o primeiro homem. Vai até chegar a Abraão, que recebeu a promessa de que os seus filhos seriam reis. Reis sairiam dele. Mas no Evangelho de Lucas, o Evangelho que mostra Jesus como homem, filho do homem, vai até chegar em Adão, o primeiro homem. E no Evangelho de João não há genealogia. Por quê? Porque o Evangelho de João mostra Jesus como filho de Deus, divindade. E não há genealogia. Como se não tivesse pai ou mãe. E sabemos que o seu pai terreno não era o seu pai. Amém? Ele nasceu de uma virgem. E você vai ver essa declaração no primeiro versículo de João. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! Porque ele veio. Bem, hoje eu vou falar sobre isso. Isso vai alegrar o seu coração. Porque vocês gostam daquilo que eu vou falar. Amém? Você gostou da revelação sobre o fato de que ele passou por algo que nenhum dos animais do sacrifício passou no Antigo Testamento? Você se alegra com isso? Amém? Em Gálatas 4 diz, digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Quero falar contigo sobre uma história interessante que fala de herança. E diz assim, uma história real. Um homem mendigo que vivia nas ruas da cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, correu da polícia. Esse mendigo correu da polícia, que levava para ele notícia de uma herança de 6 milhões de dólares. Ele era um mendigo e quando viu a polícia, ele fugiu. Mas a polícia o procurava para dizer que ele tinha uma herança de 6 milhões de dólares. Isso aconteceu na Bolívia. Thomas Martínez, com 67 anos, aparentemente pensou que a polícia tinha ido prendê-lo por causa do seu vício de álcool e drogas. O homem desapareceu completamente, fazendo com que a mídia em 2000 falasse sobre ele como um novo milionário que não sabia da sua fortuna. A herança tinha sido dada ao Sr. Martínez por sua ex-esposa, a senhora Inês Galhardo Oliveira, que herdou toda aquela fortuna de alguém da família. Ela, na verdade, não o tinha culpado por tê-la deixado anos atrás. E quando esta história foi liberada, este homem ainda não foi encontrado. Eu não sei se ele sabia dessa fortuna e não queria voltar para a esposa, ou, sei lá, mesmo assim. Você entendeu, não foi? Vamos lá. Mas olha bem, é possível que você vê o policial, que é uma figura de autoridade, muitas pessoas também olham para Deus como uma pessoa de autoridade. Mas as autoridades naquele caso, os policiais, não estavam indo a ele para culpá-lo de algo, para prendê-lo por um crime e deixá-lo encarcerado por causa de um crime, certo? Depois que ele fosse julgado. Mas o fato é que, quando ele viu a polícia, fugiu. Quantos crentes agem assim? Quando Deus se aproxima deles, eles correm. Quando Deus quer, dá para eles a herança deles e tudo o que ele é para eles. É triste, porque isso acontece no corpo de Cristo. E olha, a palavra que escuto no meu espírito é que ainda há muita terra para possuir. Ainda tem muita terra para possuirmos. No próximo programa, Como é que você chama Deus? De Pai. Jesus disse, eu os guardei em teu nome e revelei a eles o teu nome. Guarde-os em teu nome. Quanto mais falamos do Pai, mais protegidos somos.